Bom dia para vocês, obrigada por vocês estarem aqui, sejam super bem-vindos, super bem-vindas. Esse encontro ele é especial, ele está acontecendo no horário especial, vocês mesmos escolheram esse horário, e eu, como gosto de acordar cedo, para mim é ótimo, eu adoro, para mim é um prazer começar o dia aqui com vocês. E esse encontro ele acontece semanalmente, todas as quartas-feiras, normalmente ele é às 11 horas da manhã, para donos e donas de hotéis e pousadas que buscam ter mais lucro e mais liberdade nas suas gestões com leveza. Deixa eu só mutar, alguém está com... Oi, olha mais o pessoal. Oi, Régia, tudo bem? Bom dia! Tá tomando café? Que delícia, veio tomar café comigo. Eu não estou te ouvindo, eu estou vendo o que você está falando, mas eu não estou te ouvindo. E depois você desmuta. Então é isso, sejam super bem-vindos. Essa aula ela é muito especial, porque essa fase, no final de ano, ela demanda muita energia da operação, né? Os hotéis e as pousadas ficam cheios, a equipe fica sob pressão, né? Porque a alta ocupação, muito check-in, muito check-out, a ocupação alta, ela demanda muito de alimentos e bebidas, de governança, de recepção, de todas as áreas. Então, eu fiz essa aula justamente para que vocês consigam aproveitar esse momento, vocês não desfoquem, porque às vezes a operação, a casa cheia, ela faz com que a gente foque muito na entregar, né, uma boa hospedagem, e a gente esquece muitas vezes que casa cheia é uma mega oportunidade de vocês terem lucro, tá? E de aproveitarem os hóspedes que estão aí dentro. Então, essa aula, a gente vai falar muito de como vocês aproveitarem na prática, por isso que eu falei que essa aula ela é super especial, porque ela fala sobre um momento e sobre uma oportunidade que está acontecendo nesse momento. Vocês estão vivendo e eu não quero que vocês deixem passar. E aí depois vocês me contam como foi. Tá? Então, o tema de hoje, oficialmente, é como transformar o Natal em oportunidades reais de faturamento. Nas últimas semanas das aulas, quem esteve aqui comigo sabe, a gente olhou para dimensões que são fundamentais da operação nessa época, né? A gente olhou para o clima, para o cuidado com a equipe, para que a equipe esteja preparada para encantar, para fidelizar o hóspede na alta temporada, porque são também oportunidades disso acontecer, da gente ter esse foco. A gente falou muito da experiência para o hóspede, né? Para criar, como que a gente cria um Natal inesquecível, memorável para o hóspede, porque o hóspede que escolhe passar o Natal com você, ele tem uma expectativa muito alta. Ele não escolheu passar qualquer fim de semana, qualquer feriado. É o Natal, gente. Eles escolheram passar o Natal com vocês. É muito emocionante a pessoa colocar essa responsabilidade para a gente de fazer o Natal dela especial. Não deixa de ser também um reconhecimento para vocês do negócio de vocês, da pousada, do hotel. Então, é de confiança e a gente precisa entregar, né? Então, a gente falou muito disso nas últimas aulas e hoje eu quero dar mais um passo para vocês, no sentido de otimizarem essa época de Natal e Ano Novo, tá? Então, é isso. Se o seu time está melhor preparado, se a experiência já está mais intencional, o Natal já está mais organizado, agora é hora da gente transformar tudo isso em oportunidades reais de faturamento, sem perder, obviamente, a alma da hospitalidade, sem ficar transformando o time em vendedores agressivos, não é nada disso, mas a gente tem muita oportunidade de venda. Então, vamos lá. Para quem que é essa aula de hoje? É para donos, especificamente, né? É para donos e donas de hotéis e pousadas que já entraram na época alta de Natal, estão com a casa cheia ou quase cheia, como falou o Regis ali, e sentem que é possível, tem potencial para faturar mais
por hóspede e não sabem exatamente como. É para quem não tem mais tempo para ficar fazendo grandes campanhas, grandes mudanças estruturais, não é essa a ideia, é para a gente usar o que já existe dentro do hotel para gerar receita extra de forma elegante, viável, e ainda agora, né, nessas próximas semanas. É para quem deseja que a equipe tenha essa visão, que veja oportunidades naturais de oferecer mais valor para o hóspede e, com isso, aumentar o ticket. E é também para quem quer fechar o ano unindo não só encantamento com o hóspede, mas faturamento também extra, né? A conta não fechou ainda, gente, o ano não acabou. A gente tem mais umas semanas aí para fechar, para encerrar o ano, tá? E por que eu escolhi esse tema? Por que eu considero esse tema super importante? Bom, primeiro de tudo porque tá super prático. Eu fiz essa aula pensando em quem já está na correria, quem já está na operação, com a operação cheia, casa cheia, tudo rodando. Eu falei, cara, o que eu posso dar para eles otimizarem e não perderem essa oportunidade? Então, a primeira razão pela qual eu escolhi esse tema é essa. Ele está muito objetivo, muito prático para vocês conseguirem implementar. E outra o hóspede, nessa época, essa é uma das razões também que eu estou fazendo essa série focada em Natal, porque o hóspede, nessa época do ano, ele está mais disposto a gastar. O final de ano é um momento da gente estar presente, da gente celebrar, de viver pequenos luxos, de comemorar. Então, está todo mundo buscando experiências únicas, buscando conexão, buscando vínculo, buscando sentir mais, se emocionar mais nesse Natal, né? Se vocês pensarem vocês mesmos, a mesma coisa, né? É um ano, é uma época muito emotiva. E se o hotel não oferece nada a mais, a gente está deixando dinheiro na mesa, tá? O hóspede, ele perde a chance de viver algo especial e você perde a chance de faturar mais, tá? E de também gerar essa emoção extra, esse marco, essas experiências. E esse tema, ele também tem muito valor porque ele aumenta o ticket médio por hóspede. Essa é a mentalidade que eu vou falar um pouquinho disso para vocês hoje, mas essa é a mentalidade que eu quero que vocês saiam daqui. Vocês e depois vocês repassem para a equipe de vocês. É uma aula para vocês saírem pensando no ticket médio por hóspede. Então, esquece agora um pouco a ocupação, esquece agora um pouco, porque o que foi feito, né? Ninguém está reservando agora de última hora para passar o Natal, pode ser uma exceção se acontecer, mas quem escolheu, quem reservou, quem não reservou vai fazer outra coisa, né? A gente não decide viajar agora a poucos dias do Natal. Então, agora o foco é em quem vai chegar, em quem está aí, em aumentar o ticket das pessoas que estão aí com você, tá? Que isso é uma mega oportunidade. O seu time, eles vêm muitas vezes, né? Eles estão aí dedicados ao hóspede todos os dias, envolvidos na operação, mas muitas vezes eles não têm essa visão para enxergar essas oportunidades se você não falar, né? Então, isso também é uma razão, é a gente abrir o olho para isso e ter essa intenção, não só vocês de aumentarem o ticket médio por hóspede, como vocês passarem isso para o time também como um objetivo. Então, o que a gente vai fazer na aula de hoje? A gente vai começar olhando para o Natal como essa janela concreta de faturamento por hóspede, para entender aonde que estão as oportunidades reais e rápidas nesse período. Depois a gente vai mapear a oportunidade de receita imediata, usando aquilo que você já tem. Então, estrutura, A e B, serviços, horários, enfim, é aquilo que você já tem. Depois a gente vai desenhar formas elegantes de upsell, que façam sentido tanto para vocês como para o hóspede. E, por fim, a gente vai alinhar como que você envolve o time nessa visão, porque o seu resultado depende deles. Nunca vai ser você fazendo tudo, né? Não tem como.
Tá bom? Faz sentido? Faz sentido para vocês? Quem tá aí comigo? Manda um joinha. 7h15 da manhã. Aê! Muito bom. Muito bom, eu adorei. Gente, vocês preferem esse horário do que às 11? Oi, Rebeca! Que delícia! Muito bom. Oi, Prefere esse Maia, tudo horário? bem? Tudo bom, bom dia. Bom dia, acordou todo mundo, né? Acordei todo mundo que é Natal, tem que render, tem que ser um sucesso aí dentro. Então vamos embora, acordar às 7 horas da manhã para fazer acontecer. Muito bom. Transição, então, aqui, vamos passar para o conteúdo. Antes da gente entrar nessas oportunidades práticas, eu quero te convidar para você olhar para o Natal com uma pergunta um pouquinho diferente, que é: quanto dinheiro o seu Natal está deixando na mesa nesse período? Não por falta de movimento, mas por falta de intenção. Isso é muito comum. Toda vez que o hotel lota, hotel, a pousada, a ocupação está lá em cima, as pessoas, vocês concordam? Fica todo mundo um pouco desnorteado? Fica uma correria, né? Fica aquele todo mundo fazendo um monte de coisa. E não existe muito uma intenção realmente presente. Existe a intenção de sobreviver no meio da correria. E eu quero que vocês saiam disso, que vocês se tornem mais estratégicos. A casa está cheia de gente querendo viver um monte de coisa. Tá? Então não é só o café bonito, não é só o quarto arrumado, tem muito mais coisa que vocês podem fazer. Tá? O Natal, ele é uma época que as pessoas, como eu falei para vocês no começo, eles estão muito mais dispostos a investir em pequenas experiências. É um mimo a mais, um momento especial, um cuidado diferente, um conforto extra. E muitas vezes o hotel está cheio, né, a equipe sob pressão, e ninguém está olhando para esse potencial de faturamento que está ali, né? E com o hóspede que já está ali dentro, que você já se esforçou para atraí-lo, né? Que você pagou, né, para ele estar ali de certa forma, até atrair. Se não é hóspede habitual, se é hóspede novo, de alguma forma tem um investimento também para a gente atrair essas pessoas, né? Primeiro, os clientes, estatisticamente, eles são 5 vezes mais caros do que do que hóspedes habituais. Rose, você está aí? Bom dia, Rose. Célia Bom também. dia. Bom dia, que delícia. A Rose entrou no meu programa do Owners, né, Rose? A Rose está uma semana. Maravilhoso. Muito bom. Daqui a pouco eu falo um pouquinho disso para vocês. Mas foi muito legal. O Owners começou há uma semana e meia, a Rose entrou agora, semana passada. E é isso, estamos a todo vapor aqui. Então, o objetivo dessa aula não é transformar o seu hotel numa máquina de vendas agressivas nesse ano. Não é isso, tá? Somos elegantes, somos sofisticados, somos suaves, mas a gente não desperdiça oportunidades, somos também estratégicos, porque quando a gente oferece algo extra para o hóspede, a gente fatura mais, sim, a gente tem essa intenção, mas a gente tem a intenção também de proporcionar para ele uma experiência mais memorável, momentos mais marcantes. Então, tudo isso está envolvido com essa estratégia que eu vou falar para vocês, tá? Não é vender por vender, é oferecer mais valor. É justamente tornar a estadia, e principalmente o Natal, que eles querem isso, tornar o Natal mais especial, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro tema que é grande que eu quero abordar com vocês aqui é onde estão essas oportunidades reais de faturamento. Então, antes de falar de ideias específicas, vamos alinhar essa mentalidade que eu quero que seja de vocês e de toda a equipe de vocês, que é o raciocínio que vai guiar toda essa aula como que a gente consegue aumentar o ticket médio por hóspede, tá? Então, essa é a virada de chave. Não é ter o café perfeito, não é aumentar a ocupação essa altura do campeonato, né? O foco agora é quem está aí dentro. Como que a gente aumenta o faturamento por hóspede? Esse é o foco dessa época. Então, a primeira forma da gente fazer isso é eu vou dar 5 grandes frentes para vocês atacarem, tá? Então,
vou organizar, digamos assim, as oportunidades em 5 grandes frentes. A primeira frente é tempo. Opa, voltou. Caiu, gente? Voltou? Vocês estão aí? Tá. Opa, tá. Então, eu estava falando, a primeira grande frente é tempo, porque normalmente a grande maioria de vocês não oferece late checkout e early check-in pagos. Vocês oferecem de forma gratuita. Quando a casa está cheia, isso tem muito valor. Você conseguir um late checkout ou um early check-in tem valor e o hóspede está disposto a pagar por isso. Ele quer ir embora mais tarde, porque ele consegue aproveitar mais um dia no seu hotel, mais um dia na praia, mais um dia desfrutando da sua piscina com a família, e ele não tem que sair meio-dia, tá? Então, aproveitem essas oportunidades, tá? As pessoas querem descansar mais, querem aproveitar mais tempo nessa época. Então, é isso, oportunidades imediatas, late checkout pago para quem quer sair mais tarde, sei lá, se você quer sair, por exemplo, até às 16 horas. Faz muita diferença. Você tem que sair meio-dia, você tem que sair às 4 horas da tarde, faz muita diferença. 4 horas da tarde você já aproveitou um dia inteiro. Meio-dia, quebra seu dia ali no meio. E é um dia importante que você tem de férias nessa época, tá? Então, tem valor e as pessoas estão dispostas a pagar por isso. Early check-in pago para quem chega antes do horário. Se às vezes a pessoa tem a oportunidade de chegar 7, 8 da manhã, às vezes quem vai de voos, né? Às vezes os voos chegam cedo. Aí chega, tem que sair, tem que ir passear, não pode ficar no hotel porque ainda não está. Se você tem essa disponibilidade, se você consegue ter quartos prontos mais cedo, por que não cobrar por isso e oferecer essa possibilidade para o hóspede? Tá? Como que você aplica isso rápido? Você vai definir para o seu time 1, 2 opções claras. Então, tem late checkout até as 2 e late checkout até as 4. Não inventa late checkout por hora, enfim, tá? Tem 2 opções, até as 2 ou até as 4 da tarde, por exemplo. Coloca uma tarifa simples. Então, nada de ficar inventando centavos, coisas complicadas de ficarem contabilizando. Números redondos que façam sentido, tá? Você pode avisar e treinar seu time para avisar isso durante o check-in, no pré-check-in também dar essa possibilidade, e no dia do check-out, se vocês conseguirem se organizar, porque alguns hotéis, quando vocês conseguem ter processos mais organizados, quando você vai para a lista do café da manhã, se você tem uma hostess ali, né? Se você tem alguém que recebe as pessoas, você tem os números dos quartos ali, não tem? De quem está hospedado, de quem não está? O nome das pessoas, vocês não vão controlando? Quem que já tomou café, quem que vai tomar? Não é assim? Nessa listinha, você pode sublinhar quem vai embora, os checkouts do dia. Para esses checkouts, a pessoa do restaurante precisa ir antes de começar o café, precisa ir na recepção e verificar se existe a possibilidade de oferecer late checkout. E aí, sublinha lá os quartozinhos que dá para oferecer late checkout. E aí você oferece, a pessoa que está fazendo arroz, olha, eu sei que é seu último dia aqui, se você quiser aproveitar um pouquinho mais o dia aqui, a gente tem a opção do seu quarto, a gente tem a opção de fazer late checkout, é só o senhor se direcionar à recepção. Tá? Então, faz sentido para vocês? Vocês veem como faz diferença? É organização. O que custa? Custa a pessoa que está ali organizando o café, para guardar 5 minutos antes de começar o café, ela vai na recepção, sublinha os quartos que vão fazer check-out e oferece naquele momento. Pré-check-in, você pode mandar na mensagem. E o check-in, o recepcionista que estiver chegando, né, a pessoa que estiver chegando, o recepcionista vai oferecer essas opções, tá bom? Só, obviamente, garantir realmente que é possível para você não oferecer e depois não ter o H disponível, que aí você gera uma frustração, tá bom? Então, é só alinhar com a recepção que funciona. Então, early check-in, late checkout são fontes de lucro que poucos de vocês aproveitam, tá? E fala, porque o hóspede já pagou a estadia, parece
equipe se sente desconfortável de oferecer. A pessoa quer, a pessoa está disposta, é mais um dia que ela vai conseguir ficar ali, é mais umas horas que ela vai conseguir aproveitar. A Rebeca perguntou, existe uma base de cálculo para esse valor de late checkout? Uma base de cálculo que eu saiba não, Rebeca. Vai depender muito do valor da sua diária, tá? Você pode fazer Pensem, eu posso pensar nisso também, de montar uma forma de vocês calcularem o late checkout, mas eu acredito que seja um proporcional. Agora, deixa eu pensar quanto seria. Eu faria, depende das horas, né? Mas eu colocaria, por exemplo, um checkout que é meio-dia. Se você vai dar um checkout às 4 da tarde, eu acredito que talvez 20% da diária faça sentido. Na minha cabeça faz sentido. Tá? Se for, imagina, se sua diária for R$400, você paga R$80 para ficar mais 4 horas. Talvez mais R$60, por aí, tá? Por aí. Beleza. Então, a primeira frente... Boa. A primeira frente de vocês aproveitarem essas oportunidades é o tempo. A segunda é conforto e categoria. Estou falando aqui de upsell. O que é upsell? A pessoa contratou categoria X e aí ela chega para fazer o check-in e o recepcionista oferece a categoria acima, tá? Porque você já tem quartos que são melhores, você já tem as melhores vistas, os melhores banhos, às vezes tem quarto com banheira, quarto com jacuzzi, quarto com não sei o quê. Então, isso é uma oportunidade, você oferecer, fazer esse upsell no momento do check-in, ou um dia antes da chegada, de mandar uma mensagem, quando tiver a disponibilidade, tá? Isso é sempre alinhado com a disponibilidade, porque se você oferecer e depois não tiver, o hóspede vai ficar frustrado, tá? Como é que você aplica isso rápido? Muitos de vocês também não fazem isso, e é uma mega oportunidade. Eu acho que eu já contei aqui, para quem me acompanha já de outras aulas, eu era uma pessoa, quando eu comecei, lá no começo da minha carreira, eu fui recepcionista, né? E a gente tinha uma remuneração, um bônus, digamos assim, por upsell feito. E na época, eu queria, né, ganhar esse bônus e queria ganhar reconhecimento também. Eu queria acelerar minha carreira, né? Eu virei a rainha do upsell. Gente, e eu era recepcionista. Então, aquilo fazia... Isso é uma coisa que eu estou falando para vocês pensarem também, em termos de oferecer remuneração, participação dessa remuneração extra para o time que oferece, né? Então, você pode oferecer... Eu, sinceramente, não me lembro exatamente qual era a porcentagem que eu ganhava, mas eu sei que o meu salário quase dobrava. Mas é porque eu fazia muito mesmo. E como que eu me preparava para isso? E isso é uma coisa que vocês podem ensinar os recepcionistas de vocês a fazerem também. Eu chegava no meu turno, a primeira coisa que eu fazia, eu abria o sistema e via que quartos eu tenho livres, que quartos não estão ocupados. Aí eu pegava os melhores. Tinha, às vezes, né, as melhores suítes, as suítes presidenciais, as suítes não estavam ocupadas. Eu pegava a chave mestra, ia lá, garantia que estava arrumadinho, que estava limpo, que estava impecável, ficava com a chave reservada do meu lado. O próximo hóspede que fosse fazer check-in, na minha cabeça era isso, ele vai fazer check-in, é para ele que eu vou vender. Ele chegava e eu dava as boas-vindas e tudo, e falava, olha, eu notei que o senhor reservou o quarto XYZ, a gente está com uma oportunidade, hoje a gente está com uma das suítes presidenciais, ou a suíte, enfim, o nome que estiver, livres. O senhor gostaria de visitar, de conhecer e de repente pensar, né, em ter a oportunidade de passar esse final de semana romântico com a sua esposa nessa suíte? O senhor gostaria de ver? Normalmente, a pessoa... o segredo está aqui, tá? A minha técnica, a malícia de vender, morava muito nisso. Eu não oferecia, eu não falava o valor. Eu oferecia para ver, a pessoa queria ver. E o que acontece? A pessoa tem curiosidade, ela quer ver. Se eu oferecesse para vocês, imagina que vocês chegam,
reservaram, né? A gente está num hotel charmoso, de luxo e tal. Vocês ofereceram a categoria, vocês reservaram a categoria standard. E aí você chega na recepção e eu te pergunto, olha, você gostaria de conhecer a outra suíte? Ela está disponível, quem sabe te agrada mais, você consegue, né? Você vai proporcionar um final de semana mais relaxante, mais confortável com a sua família, ela é mais espaçosa. Você gostaria de conhecer? A pessoa, mesmo que ela não tenha a intenção de ficar, ela vai dizer que sim. Ela quer ver, que ela tem curiosidade. A gente não é assim? A gente quer ver. Você quer conhecer o resto do hotel que você não reservou, as melhores suítes, a banheira, os jacuzzi, você quer ver. E normalmente a pessoa concorda. Só que aí na hora que ela chega lá, ela se encanta. Ela vê aquele quarto e fala, uau, né? Tipo, eu quero, você está ali vivenciando, você quer ficar ali, você não quer mais sair dali. Vai gostar? Aí você mostra o quarto todo, mostra a vista, mostra o banheiro, mostra... Pronto, maravilha. E aí a gente fala, olha, se vocês quiserem, vocês têm a possibilidade de ficar nesse quarto, o valor extra, e aí você não fala o valor da diária cheio, você fala a diferença do valor do que ele está pagando para o que ele precisa pagar, tá? E aí você fala, olha, esse valor é mais R$150 por dia, ou é mais R$200, porque aí soa menos. Fez sentido para vocês? Nem estava isso aqui na aula, já arranjei. Tá, eu vou lembrando de coisas para falar. Então, é isso, tá? Não percam a oportunidade de upsell. Como é que você aplica isso rápido? Você vai orientar, primeiro de tudo, a recepção a oferecer. Se a recepção não oferece, você não vende. O hóspede não vai saber que tem outras categorias, não vai conhecer, não vai falar, olha, você tem um quarto melhor? Ninguém chega perguntando isso. Ele vai pedir o quarto que ele reservou. Então, a recepção precisa oferecer. Se não oferece, não tem upsell feito. Você vai treinar a recepção para mostrar os quartos, o que falar nos quartos, como vender os quartos. E aí você vai treinar para não deixar passar oportunidades, porque você associa a narrativa àquilo que você está mostrando. Então, se é um casal que está buscando umas férias românticas, aí você vai alinhar a narrativa do quarto para aquele casal. Se é uma família que está chegando, você vai alinhar a narrativa para aquilo. Está mais perto da piscina, é mais espaçosa, é mais confortável, é mais silenciosa, se tiver bebê, né, para dormir, se tiver criança pequena. Enfim, você vai associar a como que você consegue agregar valor para aquele hóspede, para aquele contexto, tá? É assim que a gente vende mais. E aí, pode ser algo do gênero, coisas que vocês possam falar, tá? Olha, a pessoa chega, você faz o check-in e tal, e fala, olha, eu tenho uma sugestão, a gente está com um quarto que tem uma vista deslumbrante para a praia, aí você fala o nome da sua praia, né, que está disponível, que é super aconchegante também para sua família, ou então é super romântica para você que está vindo com seu marido, desfrutar de momentos a dois. Você gostaria de conhecer? E aí você vai e faz todo esse repertório, tá bom? Então, vocês veem como não é uma venda feia, não é uma venda sob pressão, não é aquela coisa tipo supermercado, tudo gritante para tudo quanto é lado, todo mundo oferecendo coisas o tempo todo, então Black Friday, né? Tudo. Não é nada disso, é uma venda elegante. Fala, olha, eu tenho disponível, se você tiver interesse, eu posso te mostrar, sem nenhum compromisso, até para vocês conhecerem. Tá? Esse é o discurso. É simples, é elegante, é sem pressão. A pessoa, mesmo que ela não fique, você vai agregar, porque você vai dar a oportunidade dela de conhecer o hotel e é uma curiosidade que ela tem. Pode ter certeza, todo mundo tem, tá? Beleza, então essa é a segunda frente. A primeira é tempo, a segunda, conforto. A terceira são experiências pequenas que viram receita. Usando aquilo que você já tem dentro do hotel, tá? Aqui entram as experiências que podem ser criadas com narrativas e organização sem nenhuma infraestrutura necessária diferente. Por exemplo, coisas que vocês podem fazer, que são super simples e aumentam o seu lucro. Bandeja de café da tarde especial no quarto, por exemplo. É uma coisa que, se você oferecer... Mais uma vez, tem que oferecer, né? Porque se não oferecer, ninguém sabe que existe.
tá? Bandeja de café da tarde especial no quarto é algo que agrada muito até famílias, tá? Para aquele momento do tipo, parece um piquenique no quarto, sabe? É gostoso, eles gostam desses momentos em família. Casais, obviamente que sim, né? Passearam o dia todo, quero tomar café no meu quarto, porque normalmente existe isso no café da manhã, mas não no café da tarde. Então, o café da tarde é uma experiência diferente, tá? Outra, tábua de queijos e vinhos para o entardecer, que aí pode ser no quarto, se você tiver uma vista bonita, pode ser numa varanda, pode ser num espaço que você tem ali, né? Pode ser piquenique no pôr do sol, pode ser café da manhã ao nascer do sol, você pode proporcionar experiência. Eu já contei várias experiências aqui para vocês, mas dependendo do seu público, ver o sol nascer numa vista bonita, revigorante, né? Eu sou esse público, por isso que para mim faz muito sentido. Eu amo acordar cedo, ver o sol nascer, eu faço isso todos os dias, para quem não sabe. Eu adoro ver o sol nascer todos os dias, eu acordo cedo, é uma hora que eu gosto de ler, enfim, é uma hora que eu gosto, que eu tiro para mim. Então, tem esse público, tem muito esse público, e é uma experiência memorável, que você pode tomar o café da manhã, vendo numa vista bonita, vocês que têm aí hotéis na praia, hotéis na montanha, é muito gostoso, é muito gostoso. E é uma experiência que renova energia, proporciona vínculo para quem está ali naquela viagem, né, com as pessoas que estão viajando juntas, entre elas. Então, é algo que as pessoas querem, principalmente nessa época de Natal, tá? As pessoas querem viver isso. Banhos especiais, banhos com sais, com ervas, com velas, se tiver, obviamente, né, uma banheira, um jacuzzi, uma experiência que pode ser proporcionada de forma diferente. Pode ser momentos também especiais, se vocês têm lareira, né, seja no quarto, seja naquelas lareiras, esqueci o nome, aquelas lareiras externas, sabe, que as pessoas ficam ali à volta. Você pode criar muitos momentos bacanas se você tem essa lareira externa, até de conexão entre hóspedes que não se conhecem, pode ser leitura de contos do Natal. Nossa, gente, assim, o céu é o limite, tá? E tudo com a infraestrutura que vocês já têm, tá bom? E para fazer isso acontecer, para vocês aplicarem rápido, a minha dica não inventem 10, 15 experiências, porque não vende nenhuma. Escolham 2, 3 experiências no máximo, para a equipe realmente ter foco, deles saberem o que é para vender, aonde que é para focar. E aí, você vai dar um nome especial para essa experiência, né? Um entardecer especial, uma noite romântica, um banho de renovação, banho de lua, enfim, o que fizer sentido, né, alinhado com a experiência de vocês, você monta um preço fechado e fácil de comunicar, fácil da equipe guardar também, e aí você pode deixar isso registrado, fazer um papelzinho mesmo, um card, às vezes é digital, às vezes no papel mesmo, com um roteiro para o time oferecer. Nos momentos certos. Então, deixar escrito, por exemplo, olha, se vocês quiserem tornar essa noite ainda mais especial, a gente tem essa experiência de um banho que a gente chama de banho de lua, que acontece nessa semana de lua cheia, em que vocês têm a oportunidade de tomar um vinho, relaxar com privacidade, romântico, enfim, você descreve a experiência de uma forma... parece simples, mas tem que ser uma coisa pensada, porque senão quem vai vender, na hora não sabe o que falar. Por isso que eu estou falando que é importante vocês pré-estabelecerem o como vender aquilo. Porque se você dá isso no colo do recepcionista ou da equipe para vender, muitas vezes eles não vendem porque eles não estão confortáveis com o que eles vão falar para vender aquilo, sabe? Tipo isso, você vai falar um banho de renovação.
Como é que eu vou explicar isso para o hóspede? A pessoa se sente extremamente desconfortável de falar. Então, você precisa pensar na narrativa para isso. Pode falar, Francis. Francis? Você levantou a mão? Não estou ouvindo. Não sei se você está... Não estou ouvindo. Qualquer coisa, pode escrever aqui no chat também, que daqui a pouquinho eu leio e respondo, tá? Bom dia, Mai. Oi, bom dia, Sônia, tudo bem? E você? Tudo ótimo. Muito Estou bom, aqui, seja bem-vinda. estou aqui na correria. Eu vou sair da câmera, mas vou estar lhe ouvindo, viu? Tá ótimo, muito bom. Ah, tá, você clicou sem querer, Francis, tudo bem. Tá bom. Então, gente, tá a terceira frente que vocês podem abordar é essa de experiências, pequenas experiências que viram realmente receita. Fez sentido para vocês? Manda um joinha aí. Quem vai aplicar? Eu quero que vocês aplicando. Boa. Muito bom, muito bom. Boa, Adelaide. E aí, a quarta frente é consumo extra com pequenas sugestões. O que quer dizer isso? O hóspede, ele já está no restaurante, ele já está no bar, na piscina, ele já está lá. A pergunta que vocês têm que fazer é: o que meu time pode oferecer? O time está preparado para oferecer algo a mais? Oportunidades super simples que geram muita receita. Ofereçam, por exemplo, vou dar vários exemplos, tá? Você pode, se você tem piscina, por exemplo, picolé na piscina. Picolé de frutas, uma coisa super simples de fazer. Se você tem um hotel focado em famílias que têm crianças, isso é uma coisa que vende muito bem, tá? E em hotéis de luxo, às vezes, é oferecido, mas você pode vender. Eu lembro no Copa, a gente montava, sabe aqueles carrinhos de picolé? Às vezes a gente passava na bandeja, os meninos da piscina passavam oferecendo na bandeja. Água de coco vende muito bem, e aí você pode montar, né, uma apresentação especial. Os picolés vendem muito bem, sobremesas. Depois do jantar, muitas vezes oferecer uma sobremesa, não é só oferecer, o senhor gostaria de uma sobremesa? Não, eu falo, olha, nessa época do Natal, a gente está com uma sobremesa natalina, que é um pudim feito, e aí você conta a narrativa da sobremesa, por que ela é natalina, e aí, baseado na narrativa, a tendência é que as pessoas aceitem com mais facilidade, tá? Então, ou sobremesas depois do jantar, café especial, se você está em alguma região, o Brasil tem muitos cafés especiais e cada vez hoje o café está num boom, né? Um mercado que cresceu muito nos últimos tempos. Então, oferecer cafés especiais que você consegue cobrar mais caro, você saber a história do café, de onde ele vem, de o produtor é brasileiro, o que tem de especial naquele café, se ganhou algum prêmio, tem muitos cafés premiados que você pode vender também. Então, cafés especiais após a refeição. Um que, se você não fez, eu recomendo você fazer nessa época, é criar drinks de assinatura dessa época agora, de Natal, de Ano Novo. Faça um drink com essa... Pode ser vermelho e verde, pode ser... enfim, um drink que remeta a Natal e a Ano Novo, porque um drink com uma assinatura do hotel especial nessa época vende muito, tá? Drinks, em geral, vende-se muito. Vinho em taça, para quem não quer comprar a garrafa. Enfim, isso são algumas sugestões, tá? Então, é isso. Picolés, sobremesas, cafés, drinks. Se você for somando, teve uma equipe que a gente parou para fazer a conta e a gente colocou como meta, se tornou meta o garçom vender mais um café extra por refeição, e é o segundo café. Então, as pessoas normalmente pedem um café depois da refeição. E aí, o garçom teve como objetivo, todos os garçons, né, tinham como objetivo oferecer o segundo café, que normalmente a pessoa não pede. Mas, muitas vezes, se você oferecer, ela aceita. É igual o chopp, né?
O chopp não é assim? O copo vai ficando vazio, aparece o garçom e te oferece um. Você nem ia pedir, mas já que ele ofereceu, você aceita. O café também funciona. E aí a gente colocou isso e foi incrível. O faturamento, a gente faturou em café mais de 100 mil reais no ano de café extra. Tá? Então, claro que o hotel era maior, né? Mas essas ações, elas podem trazer muito lucro quando bem implementadas, tá bom? Então, como que vocês aplicam isso rápido? Escolhe um drink, uma sobremesa ou algo a mais para virar sugestão padrão de alimentos e bebidas, tá? E aí você vai treinar a equipe para sempre completar a frase. Olha, posso te sugerir a nossa sobremesa natalina hoje? É uma sobremesa que foi criada especialmente por essa época, feita assim, 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 assado. Para o drink, você pode falar, olha, se você quiser, a gente tem um drink super especial nessa época, que foi com a assinatura do nosso... E aí você fala, né, se você tem um barman, se você tem um chefe, se você tem um... Enfim, quem é responsável, você pode falar o nome mesmo, isso traz muita verdade, né? Muita autenticidade para o que você está oferecendo, que ele criou especialmente para essa época, é feito com, e aí você fala as bebidas que tem, você gostaria de experimentar? E pronto, aí você oferece, tá? Então, são pequenas formas de você sugerir, feitas com gentileza, que aumentam muito o seu ticket médio por hóspede. Então, se você for pensar, por exemplo, o hóspede que aceitou, imagina um hóspede que tem o ticket médio ali de R$500, vamos supor, a diária. Se você, naquela diária, além da diária dos R$500 que ele pagou, você ofereceu o drink que ele pagou mais R$20, você ofereceu a sobremesa que ele pagou mais R$25, e você ofereceu uma experiência que ele pagou talvez mais R$80, o hóspede que ia sair dali pagando 500, saiu pagando quase 700. Faz sentido? Peguei um número simples aqui, só para vocês visualizarem o como isso, no final do mês, é um lucro grande, tá? É um aumento de lucro significativo. Por isso que eu estou falando, a mentalidade... Ai, desculpa, gente, eu estou com alergia. A mentalidade tem que ser aumentar o ticket médio por hóspede. Esse é o intuito, tá bom? A quinta frente que eu queria que vocês aproveitassem são presentes e lembranças. Então, vale presentes, produtos que você já tem, que já existem. Por exemplo, oferecer um vale presente para alguém de uma diária futura. Por exemplo, você sair de lá, o hóspede, né, sair de lá com um cartão, que é um presente que ele comprou para dar para outra pessoa. Imagina, ele foi na sua hospedagem, se encantou, se apaixonou, ele falou, é uma oportunidade de eu dar isso de presente para alguém. E aí você deixa esses vouchers disponíveis, tá? Para ele conseguir dar de presente, pode ser fisicamente, pode ser digitalmente, para ele dar de presente para outras pessoas. Valorizar produtos que você já vende. Então, se você vende mel, geleia, café, artesanato, amenities, etc., como forma do hóspede levar um pouquinho da experiência do seu hotel, da sua pousada, para casa. A gente adora isso, tá? É muito bom. Como que você aplica isso? Você vai criar 1, 2 opções de vale, por exemplo, vale experiência romântica, vale fim de semana especial romântico, vale fim de semana revigorante em família, enfim, o nome que você der, você coloca um valor para aquele presente e aí vem incluído, né? O que aquilo vem detalhado, o que aquilo inclui. Então, é uma noite de estadia num quarto, né? Você descreve a suíte, brinde de boas-vindas, experiência ao entardecer, etc. E você monta ali um vale para a pessoa comprar de presente, tá bom? Boa. Depois, você pode fazer também, montar
uma pequena que eu falei para vocês, né, de geleia, café, produtos que você já tem, você pode montar uma pequena exposição. Pode ser, às vezes são aquelas estantezinhas simples que vocês têm, você pode colocar em algum lugar do lobby. Na recepção, eu particularmente não gosto, tá? Eu acho feio, acho deselegante. Porque fica a recepção, parece aqueles balcões de supermercado, balcões de coisa, cheio de coisa para vender, sabe? Eu não acho elegante, enfim, eu não gosto. Mas uma opção de colocar uma estantezinha bem decorada, charmosa, com os produtos ali expostos, gera curiosidade, gera interesse e é sim oportunidade de venda. E aí a venda pode ser feita na recepção mesmo, se for o caso, tá? Então, é isso. Para dessa parte da aula, eu queria que vocês tivessem noção de que o hóspede no Natal ele já está disposto a investir, ele já quer viver esses momentos especiais. Então, se o hotel não oferecer nada mais, você está deixando dinheiro na mesa. E o hóspede está perdendo a oportunidade de viver momentos mais especiais, mais memoráveis. Tá bom? Fez sentido? Sim, quem está aí? Boa! Muito bom, muito bom. Boa, Sônia. Boa, Roberta. Muito bom. E como que você envolve o time para vocês, para conseguir aproveitar essas oportunidades com leveza? Porque aqui dentro da My Hotels, o que eu sempre falo que proporciono para vocês é mais lucro, mais liberdade e leveza dentro da hotelaria. Esse é o meu objetivo aqui. Então, como que a gente envolve o time para aproveitar essas oportunidades com leveza, sem sobrecarregar, né? Não adianta a gente ter excelentes ideias, né, de faturamento se o time não entender o porquê fazer, se não se sentir confortável em oferecer, se achar que está empurrando as coisas para o hóspede, não vai vender. Não vai fazer sentido. Então, essa parte é muito importante. Você precisa envolver a equipe para que eles consigam realmente oferecer isso para o hóspede, dar essa oportunidade para o hóspede e aumentar o faturamento. E envolver o time passa, basicamente, por 3 pilares, que é o sentido, a lógica, o porquê fazer, a simplicidade de fazer e a segurança que eles precisam para fazer. Então, vamos lá. O primeiro, né, de dar sentido, é vocês colocarem na cabeça deles o que é esse oferecer mais. Por que a gente vai oferecer mais? Vocês traduzirem para eles que oferecer mais significa dar a oportunidade às pessoas de terem melhores momentos, de conquistarem mais memórias, né, de colecionarem mais memórias, de viverem mais experiências. E aí vocês precisam traduzir isso para eles, porque senão, falando assim, parece meio conversa de vendedor, né? Não parece? Mas não é. Façam com que eles se visualizem. Você foi de férias com a sua família. Você ter que sair do hotel meio-dia, o seu dia é porque quem vai de férias normalmente tem o quê? 2, 3 dias ali que passa no hotel? Em média é isso, né? Então, se no último dia eu te der a oportunidade de, em vez de você ter que ir embora meio-dia, você poder ir embora às 4 da tarde, não seria agradável para você? Não te proporcionaria mais momentos em família? Você sair com a sensação de que você quase que ganhou mais um dia de férias? É esse o sentimento, tá? Então, é isso que vocês precisam traduzir para eles. Não é só vender mais, é uma oportunidade real de você dar ao hóspede a oportunidade de ter mais memórias, de ter mais momentos agradáveis. Tá bom? Então, é isso. Antes da gente treinar o como eles vão fazer, eles precisam eles precisam comprar a ideia do porquê fazer. Porque senão eles não vão fazer, tá? E aí você pode falar, olha, quando a gente oferece, por exemplo, um late checkout, uma experiência especial, um mimo de alimentos e bebidas, não é porque a gente quer, não é só porque a gente quer vender mais, claro que a gente quer vender mais, mas é também porque a gente sabe que isso pode tornar a estadia, o momento do casal, o momento de família, tudo mais especiais, tá? E o faturamento disso é uma consequência boa
para a gente, como para o hotel, e para vocês também como time, se eles tiverem algum bônus, algum reconhecimento sobre isso, tá? Então, o primeiro foco é esse, é vocês explicarem para eles o porquê fazer, porque se eles não tiverem um porquê, eles não vão buscar um como, tá? Eles precisam de um porquê para fazer. O segundo é escolha poucas oportunidades para você focar, para o time focar na venda, tá? Então, não invente 10 coisas para vender. Simplicidade, eles têm que ter uma razão, né? Tem que ter um porquê, tem que ser simples, não pode ser muito complicado. Então, quanto menos opções, mais fácil fica o time vender. Porque aí, quem tem 10 metas não bate nenhuma, quem tem 2 bate as 2, quem tem uma, 100% de meta batida, tá? Então, não adianta a gente aumentar, fazer 1 milhão de opções. Então, a minha sugestão é vocês definirem 2 a 3 focos para os próximos 15 dias aí. Então, escolha uma opção de tempo. Então, late checkout ou early check-in, o que vocês vão focar? Foca no late checkout. Late checkout é muito rentável. Então, fala para a recepção, para todo mundo, se vocês tiverem disponibilidade do quarto, vocês vão oferecer late checkout. Tá? Então, uma opção de tempo, uma opção de experiência, que pode ser a tábua, pode ser o vinho, pode ser um banho, pode ser o piquenique que eu falei para vocês, pode ser... Escolham uma experiência simples para eles estarem na cabeça para venderem, para oferecerem. E um item de A e B. A sobremesa, um drink. Eu amo a história, a narrativa do drink de Natal, para mim, assim, é sensacional. Eu nem bebo, assim, eu só gosto de um vinhozinho aqui e outro ali. Mas se você me oferecer um drink, eu não sou de drinks, se eu estiver no hotel e alguém falar que tem um drink que foi criado especialmente para o Natal, que tem as cores do Natal para eu desfrutar daquele momento, eu vou pedir. Só para fazer uma graça, só para viver aquele momento, eu vou pedir. Em outras circunstâncias, eu nunca pediria um drink. Nunca pediria um drink. Tá? E igual a mim, muitas outras pessoas. Tá bom? Então, eu gosto muito do drink. Então, uma opção de tempo, foquem na minha sugestão, late checkout. Uma experiência, e aí vai depender do que vocês tiverem aí como infraestrutura disponível para criar essas experiências. Já tem aulas, e várias aulas que eu falei para vocês sobre isso, de como criar essas experiências, como pensar na narrativa para elas. Se você não vai lá no YouTube, aproveita, se inscreve também no YouTube, e veja como fazer isso agora, tá? E um item de alimentos e bebidas, tá bom? Fez sentido? Sim? Até aqui? Muito bom. Depois, você vai... Então, você já deu para eles o porquê, você já escolheu uma experiência, uma forma de você vender tempo e um produto de A e B. Agora, você vai preparar frases prontas para vocês darem segurança para eles venderem isso no hotel. São frases-chave que vão ajudar a equipe a oferecer e sem se sentirem desconfortáveis e de forma elegante, de forma segura. Eles sabem o que fazer. Porque se vocês falarem, gente, a gente está com um drink de Natal que foi criado, a gente criou especialmente para essa época e tal... As pessoas vão pensar, em que momento eu vou oferecer isso? O que eu vou falar? Então, você precisa ensinar, tá? Alguns exemplos que você pode treinar, por exemplo, para o late checkout. Façam mesmo, escrevam essas frases feitas para as pessoas, tá? Olha, se vocês quiserem aproveitar um pouquinho mais do dia aqui, a gente tem a opção de late checkout até às 16 horas, com o valor adicional de X. Fiquem à vontade, é só avisar na recepção, caso vocês desejem desfrutar de mais tempo aqui conosco, tá? Por exemplo. Para a experiência especial, você pode falar algo do gênero. Se vocês quiserem tornar essa noite ainda mais especial aqui conosco, nós temos uma experiência, aí você fala o nome da experiência, por XYZ. Se fizer sentido para vocês, se vocês tiverem interesse, eu posso organizar para vocês com o maior prazer. Vocês entendem como é elegante, é suave? Não sou que eu estou enfiando nada, força para os hóspedes, tá?
é gostoso. A pessoa que ouve isso é gostoso, é uma oportunidade de tornar aquele dia mais especial. Às vezes ela não tem uma programação, não tem nada planejado, específico ou especial para aquele dia, e você vem com essa sugestão, você fala, nossa, que legal, vamos fazer? É assim que surge, tá? E a pessoa fala, vamos, pronto. Tá? Para alimentos e bebidas, você pode falar, olha, muitos hóspedes têm aproveitado para experimentar a nossa sobremesa ou o nosso drink de Natal, que é o... você fala lá o nome. Se você quiser, eu posso trazer para vocês experimentarem também. Depois do prato principal, me avisem se vocês quiserem fazer essa degustação. Tá bom? Então... aproveitem, criem essas narrativas, escrevam essas frases. Parece simples quando eu falo, gente, mas o recepcionista, o garçom, eles não vão encontrar essas palavras na hora. Escrevam mesmo, tá? Fisicamente, escrito mesmo, cartãozinho ali, de colinha, tá? Bom, então é isso. Vocês deram uma razão para eles venderem, oferecerem, focaram em poucas experiências, entregaram as frases prontas para eles terem segurança na abordagem. Agora vocês vão treiná-los. Como é que você vai treinar? Tem vários treinamentos que eu já falei aqui sobre os 4 Zs, várias aulas. Os 4 Zs é uma ferramenta de desenvolvimento em que você vai treinar as pessoas com treinamentos simples, curtos, fáceis de aplicar, que você vai aplicar esses 4 Es, que é o quê? Ensino, você vai explicar o que a pessoa tem que fazer, você vai dar o exemplo, então você vai demonstrar ali, você vai simular aquela situação, depois você vai fazer um exercício em que a pessoa vai praticar fazer aquela oferta, oferecer aquela experiência, aquela sobremesa, aquela coisa, você vai praticar, e aí o 4 E é o exame, em que você vai dar feedback sobre aquilo que ele está oferecendo, tá bom? Então, os 4 Es, você ensina, dá exemplo, faz exercício e faz o exame, dá feedback no final, tá bom? Tem aulas também, para quem não assistiu, lá no YouTube, falando de como desenvolver as pessoas usando esse método, tá bom? Quem não assistiu, aí eu desenvolvo isso de forma mais profunda, mas, em resumo, é isso que precisa fazer. A Francis, sempre muito clara e objetiva. Obrigada, Francis. Que bom. É para vocês implementarem, gente. Quem saindo, olha, vocês estão aqui comigo desde as 7 horas da manhã. É para realmente aumentar o lucro. Dei várias dicas aqui que é assim, ó. É assim de vocês implementarem e verem resultado, tá? Quero todo mundo aí, depois me contem na próxima semana. Inclusive, aproveitando, vai ter live no Natal, tá? Eu vou fazer aula no Natal e vai ser uma aula super especial, já vou antecipar, eu estou pensando, não está confirmado ainda, a Rebeca, a cabeça fervilhando de ideia. Isso aí, Rebeca, sai daqui, ó, mão na massa, fazer acontecer. Tava falando, próxima semana eu vou fazer live, vou fazer aula, dia 24, às 11 horas da manhã também. Depois eu posso até fazer, igual a gente fez dessa vez, para vocês escolherem um horário, talvez mais cedo faça mais sentido para vocês, que aí vocês ficam livres para o dia. Mas eu quero fazer. Por que eu quero fazer? Porque como vocês sabem, eu abri a oportunidade de vocês participarem do Owners, né? Eu abri a turma de fundadores que vai começar o Owners em 2026. Então, eu estou procurando pessoas que querem realmente virar a chave em 2026. Eu estou selecionando as pessoas que querem colocar a mão na massa, que querem ter mais lucro, mais liberdade, com leveza em 2026 dentro do hotel, dentro do seu hotel, da sua pousada. E eu estava falando com a minha equipe, eu acho que quem estiver comigo dia 24 é porque naturalmente é um filtro natural. Quem está ali, igual vocês hoje aqui, 7 horas da manhã, né? É porque realmente são pessoas que querem colocar a mão na massa, que estão buscando mais resultados, que estão dispostos a dedicar tempo para fazer acontecer, para implementar. E são essas pessoas que eu quero, porque eu vou mergulhar dentro do Owners, eu vou mergulhar dentro do negócio de vocês, e eu vou fazer com vocês. Por isso que eu estou selecionando pessoas, porque não são muitas pessoas, tá? Dentro do Owners. Então, eu quero que 2026 seja muito especial para vocês. E aproveitando também, antes de eu falar aqui, de eu
acabar com o último ponto da aula aqui, de como que você conecta esse faturamento extra com reconhecimento, vou deixar aqui para vocês a oportunidade que eu falei. A turma está aberta, eu estou selecionando algumas pessoas que eu acredito realmente que querem esse 2026 diferente. E como é a turma de fundadores, está com condições super especiais. E que não é conversa de vendedor, eu de fato acredito que nunca mais eu vou fazer esse valor, tá? Porque é uma turma que eu vou mergulhar muito de perto, mas que depois que começa a crescer, né, as turmas vão vindo, o valor daquilo naturalmente também aumenta. Foi assim na minha outra empresa, é assim que funciona na outra empresa. Então, o Owners está incrível. O programa... Não é verdade, Rose? A Rose que está aqui, ó. A Rose está dentro do Owners. Rose, como que foi a sua experiência? Como está sendo a sua experiência dentro do Owners? Cadê você? Maravilhoso, muito interessante, estou aprendendo demais. A Rose, ela tem um hotel de 60 UHs, né, Rose? Para a gente reabrir agora em fevereiro. Então, a gente está estruturando tudo. Tá? Fizemos live, fizemos aula de mentalidade, fizemos aula de cultura, estamos definindo toda a cultura do hotel dela. A próxima, agora nas próximas semanas, ela vai aprender como que ela vai contratar de forma extremamente assertiva, né, para escolher as pessoas para começar o hotel que estejam engajadas, alinhadas com aquilo que a gente vai construir em 2026. E então, vou dar várias ferramentas para ela contratar, para ela selecionar, para tudo. Então, se vocês têm interesse, de algum de vocês aqui, que está aqui comigo, se vocês têm interesse em participar do Owners, eu vou pedir para vocês escreverem no chat o contato de vocês, que aí a Bianca, você anota, Bianca? Se alguém tiver interesse, escrevam um contato que a gente entra em contato com vocês e aí a gente faz uma reunião e eu ofereço, faço a oferta para vocês do Owners detalhada, explico exatamente o que o programa é, como que ele funciona, mas já antecipo que ele não é um treinamento, uma consultoria, um programa rápido, ele é um programa que dura 1 ano, tá? É 1 ano que eu vou mergulhar no hotel de vocês e garantir resultado, tá bom? Então, se vocês tiverem interesse, isso, a Rebeca, que legal, Rebeca, Regis, maravilha. Aí a gente entra em contato, eu marco uma reunião com vocês e apresento detalhadamente o Owners, mas não percam a oportunidade, porque quem for nessa turma vai ser um 2026 diferente. Eu garanto para vocês, tá bom? Então é isso. Voltando aqui, como que vamos dar uma revisada aqui, que agora eu fugi, deixa eu voltar. Então, como é que você vai envolver o time para aproveitar essas oportunidades? Você vai dar o porquê, né? Você vai explicar por que eles fazerem isso. Você vai escolher as oportunidades para o time focar. Então, escolhe lá uma opção de tempo, uma experiência e um item, né, de A e B. Você vai formar as frases para eles venderem isso, para eles oferecerem isso, tá? Então, você escreve as frases, deixa escrito disponível para eles. Você vai treiná-los como vender, então você vai dar aquelas frases para eles, vai falar, então, gente, agora que eu já dei a frase para vocês, vamos treinar. Então, você vai falar o que você quer, que está nessa frase, né? Em que momentos eles vão oferecer aquilo, como que eles vão oferecer. Você vai dar o exemplo, você vai simular. Então, você faz, por exemplo, se você estiver treinando recepcionista, você vai falar, olha, imagina que você é o hóspede. E aí você vai falar para ele, olha, muitos hóspedes têm aproveitado para experimentar essa nossa sobremesa que foi feita pelo nosso chefe. Você gostaria de tentar? Você gostaria de experimentar? Vai ser um prazer, tá uma delícia. Eu mesmo já provei, tá muito maravilhosa, vale a pena. Então você faz esse discurso e depois você dá a oportunidade ao recepcionista de praticar. Então ele vai falar isso para você. Essa parte de vocês obrigarem, entre aspas, o recepcionista a falar, ele faz muita diferença, porque a partir do momento que a pessoa fala 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, ela se sente muito mais confiante e confortável para falar na situação real, tá? Não esperem que ela vá espontaneamente falar pela primeira vez diretamente para o hóspede.
Só se for uma pessoa mais espontânea, mais extrovertida e tal. Em geral, as pessoas vão ter dificuldade, tá bom? Então, treinem isso com eles. Então, usou esses microtreinamentos. O quinto passo para você conseguir que o time ofereça é você conectar esse faturamento extra com reconhecimento. Não é com cobrança. Já ofereceram? Para quantas pessoas vocês já ofereceram? Porque isso vira mais pressão, mais cobrança, mais... tá? Então, para que o time abrace essa postura de oferecer, é muito importante ele sentir que ele não vai ser cobrado por isso, tá? Mas que ele vai ser reconhecido quando ele fizer isso. Então, você pode criar... Como que você vai reconhecer, né? Você pode criar um ritual de compartilhar caso... Olha, a Paula vendeu... essa semana, a Paula vendeu 3 late checkouts. Olha que legal. Com isso, a gente já conseguiu aumentar o faturamento de X. E com isso, vocês também ganham, né? Porque aí o faturamento do hotel aumenta e vocês, se vocês tiverem um bônus associado a isso, tá? Senão, vocês não falam essa parte, mas vocês reconhecem. Olha, obrigada, é muito legal. Foram hóspedes que desfrutaram mais do nosso hotel e foi também faturamento que entrou a mais para o nosso hotel. Tá? Então, reconheçam, criem um ritual para reconhecer essas pessoas. E você pode reforçar, isso que eu chamo de vender com alma. Nossa, você ofereceu algo que realmente o hóspede adorou. Você viu como eles ficaram encantados com aquela experiência, como eles agradeceram, como eles elogiaram. Quando você traz isso como responsabilidade do time, foi você que ofereceu, foi você que vendeu, então foi você que proporcionou essa experiência para o hóspede. Tá bom? Então, isso funciona muito bem. Então, em resumo da aula, hoje, eu espero que vocês saiam daqui com um olhar para o Natal diferente. Não como um período de correria, de pressão, mas como uma janela concreta, intencional, de você proporcionar mais experiências e, com isso, mais faturamento para o seu hóspede. A gente viu que não precisa ter grandes campanhas, grandes reformas, grandes alterações no cardápio, basta usar melhor aquilo que você já tem, tá? Oi, Régia. Claro, fica à vontade, pode chamar a gente. Chama a gente no privado, lá no grupo, tá bom? Pode chamar, não tem problema, tá bom? Pode escrever no grupo, se você quiser também deixar o seu contato aqui, também a gente pode entrar em contato, tá bom? Obrigada. A gente viu que pequenos upgrades e experiências simples podem virar receita extra com muita facilidade. Então, é o banho, é o café da tarde, a tábua de vinho, é o ritual do entardecer, tudo isso pode virar receita de uma forma simples. A gente viu que alimentos e bebidas é um campo riquíssimo para você oferecer consumos adicionais, se o time estiver, obviamente, preparado para oferecer, né? E a gente viu que envolver o time passa muito, porque, primeiro que a gente viu que a gente depende do time para isso dar resultado, né? Você não vai conseguir oferecer para todos os hóspedes estarem em todos os momentos, etc. Então, a gente precisa que o time esteja proativo, engajado para isso dar resultado. Então, envolver o time nisso passa muito por alinhar com eles a mentalidade, por escolher poucas ofertas, por dar frases prontas para eles se sentirem seguros na oferta e por reconhecer quem está oferecendo e proporcionando essas melhores experiências para os hóspedes, tá bom? No fundo, gente, a lógica é simples. Quando você oferece mais valor, mais experiências com intenção, o faturamento extra, ele vem como consequência, tá? E além disso, vem encantamento também dos hóspedes, tá bom? Então, nesse período de Natal, é fácil a gente cair em 2 extremos. Ou você coloca na cabeça que você só vai sobreviver à operação, à casa cheia, ou você entrar no modo de desespero, de vender, de querer lotar, de querer um ou outro. E tem um caminho aí no meio que ele é tão mais leve, ele é tão mais confortável, ele é tão mais frutífero,
Ele proporciona experiências que sejam leves e gostosas, memoráveis, tanto para os seus hóspedes, como você torna a equipe também leve, tá? É um caminho que você consegue cuidar bem do seu time, você consegue criar experiências lindas para os seus hóspedes e, justamente por isso, ser bem remunerado. Tá? O hóspede, no final do ano, ele quer isso, né? Ele já chega mais aberto, mais sensível, mais disposto a viver algo especial. E o que ele precisa é, na verdade, alguém que ofereça essa oportunidade, que convide com elegância para ele aproveitar melhor o tempo que ele tem, que ele tirou para desfrutar em casal, em família, etc., nesses momentos dentro do seu hotel. Tá? Então, você não está inventando necessidades. Você está oferecendo para ele possibilidades de viver momentos mais especiais, tá bom? Cada late checkout, cada experiência bem sugerida, cada detalhe a mais em alimentos e bebidas é, ao mesmo tempo, um momento especial na memória do hóspede, um gesto de maturidade comercial do hotel, um passo a mais para você fechar o ano com mais lucro, sem perder essa essência bonita da hotelaria, tá? O hotel, ele precisa de mais... o mundo precisa de mais hotéis proporcionando mais experiências, né? Ele não precisa de mais hotéis fazendo promoção de última hora. Né? A gente precisa, sim, que hotéis saibam cobrar com serenidade, saibam oferecer e saibam proporcionar mais cuidado, mais momentos, mais intenção com o tempo, que hoje o tempo é o que tem de mais valioso na nossa vida. E quando a gente proporciona ao hóspede a oportunidade dele viver esse tempo de uma forma melhor, ele agradece, ele sai encantado, ele sai reconhecendo a experiência, tá bom? Então, aproveitem, não desperdicem oportunidades desse Natal, a casa de vocês está cheia, tenham foco, façam intencionalmente, porque dá lucro, tá bom, gente? Então é isso, agora é com vocês, escolham aí 2, 3 oportunidades de faturamento que façam sentido para o seu hotel, alinhe com o time e começa já a implementar amanhã, hoje à tarde, faz acontecer de verdade. E se você quiser seguir tendo mais dicas, mais oportunidades de ter mais lucro para 2026, mais lucro, mais liberdade, com leveza no seu hotel ou na sua pousada, não perde as próximas aulas da My Hotels, e se você quiser me ajuda, quiser que eu mergulhe no seu negócio com você, para fazer acontecer um 2026 diferente, é aquilo que eu falei para vocês, deixem o contato aqui, quem que deixou? Quem deixou o contato? A Rebeca, o Regis, a Régia falou que quer conversar, né, tem algumas dúvidas, se mais algum de vocês tiver interesse, deixem o contato aqui, a gente entra em contato em breve, tá bom? Foi um prazer enorme. Obrigada por todo mundo que ficou aqui comigo até agora, que está aqui comigo desde as 7 da manhã. Obrigada de verdade, foi um prazer enorme começar o dia aqui com vocês. E é isso, e a gente se vê na próxima quarta, dia 24. Eu espero você. Quem vai participar da minha aula dia 24? Obrigada. Obrigada, Rosa. Você vai, Rebeca? Ai, que delícia. Quem vai participar? Sônia, você vai participar? Quero ver. Quem vai passar Natal comigo? De manhã, pelo menos. Ai, que gostoso. Ai, eu quero. Quero ver quem vai aparecer nessa live comigo. Mas é isso. Vai ter, gente, deixando para vocês. Eu estou pensando em fazer, não fechei ainda o tema, mas eu estou pensando em fazer sobre planejamento estratégico de 2026. Como fazer planejamento estratégico de ensinar, assim, planejamento estratégico, eu estou pensando se eu faço ou não, porque é algo complexo de se fazer. Estou tentando simplificar aqui para vocês, de trazer como fazer de uma forma mais simples, mas talvez seja um tema possível, ou, enfim, não sei. Ainda não bati o martelo, mas é um tema, é uma das possibilidades que está passando pela minha cabeça, tá bom? Mas eu espero de verdade ver vocês na próxima quarta, dia 24, para desejar um Feliz Natal, assim, olha, olho no olho com vocês, desejar um final de ano maravilhoso, um 2026 próspero, genuinamente. Então, quero deixar uma mensagem bonita para vocês também. E é isso.
tá bom? Espero vocês na próxima quarta e um ótimo dia para vocês. Obrigada, tá bom? Mais uma vez. Eu vou abrir agora para perguntas. Eu não sei se alguém quer tirar alguma dúvida, fazer alguma questão, mas fiquem à vontade também. Licença, Maíra, pode colocar o Pode, esqueci. Quem ficou aqui, desculpa, esqueci. Resumo da aula, pode colocar, Bianca. Resumo da aula para quem ficou, é exclusivo para quem participou da aula aqui comigo. Tem o resumo dessas ações, né? Então, aproveitem, baixem, porque depois some e não está disponível mais em lugar nenhum, tá bom? Muito bom. Vocês gostaram da aula? Quem gostou da aula? Quem quer abrir o microfone aí? Quem vai implementar? Eu amei a aula, Mai. Pena que é uma correria que eu fico para lá e para cá, trabalhando, mas ouvindo a sua aula, que não dá para perder. Muito bom, muito bom. Obrigada, Você Sônia. é maravilhosa. Obrigada. Quero ver implementando, hein? Quem vai implementar? Quem mais? Quem gostou? Vocês vão implementar, gente? Ih, Rose, não Oi, estou te Mai. ouvindo. Ah, Rebeca. Tá me ouvindo? Pronto, Eu tô só para ouvindo. agradecer muito, né? Esses momentos são muito, muito importantes, deixa a gente com a cabeça fervilhando de ideias. Eu participo falando muito pouco, porque sempre, como a colega, a gente está correndo muito, mas a gente procura participar de tudo e aprender e buscar implementar também, viu? Um beijo grande. Obrigada, Rebeca. Obrigada pelas suas palavras. Eu fico muito feliz. A Rebeca já participou de várias aulas nossas. Então, é isso. Gente, aproveitem. Uma ótima semana para vocês. E a gente se vê, então, na próxima quarta, 24 de dezembro. Tá bom? Beijo. Bom dia.